Olá, estamos começando mais um Em Casa com o Pastor e para mim é um privilégio muito grande também compartilhar com vocês da palavra de Deus. Eu quero ler em 1 Reis capítulo 3, diz assim: Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe essa grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passe de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, e que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Queridos, a minha proposta nessa manhã com você é refletir sobre por que a gente precisa de sabedoria, olhando assim para esse texto aqui de Salomão. E eu quero iniciar dizendo que a nossa vida ela é marcada por decisões e atitudes que nós tomamos. E não adianta você transferir para outras pessoas, porque nós somos responsáveis diretamente em como nós iremos conduzir a nossa vida diante de Deus e das pessoas. E esse texto fala da transferência do reino de Davi para Salomão, seu filho, e aí em noite Deus aparece para ele em sonhos e faz a ele uma promessa, e ao mesmo tempo essa promessa, na minha concepção, ela se reveste de uma perspectiva tentadora e provadora, né? Por que tentadora? Porque Salomão poderia usar essa promessa para o seu benefício apenas. E por que provadora? Porque a sua grande objetivo, sua grande meta seria usar essa promessa em benefício de outras pessoas com o qual ele iria lidar a partir dos seus próximos anos no seu reinado. Bom, agora Salomão então pede para Deus, nós sabemos muito bem disso, sabedoria. E aí eu queria pensar com você rapidamente para que Salomão pediu para Deus sabedoria. E conforme esse texto nos ensina, 3 coisas assim essenciais levou Salomão a pedir isso. Primeiro, para que ele tivesse um coração compreensivo. Amados, compreensão, ela significa uma capacidade cognitiva da gente entender e discernir o significado das coisas. Perceba que não apenas entender ou ver as coisas como elas se apresentam. Às vezes o nosso problema é ver aquém daquilo que é a realidade, ou então ver além. Então Deus desafia a gente com sabedoria a ver não somente as coisas como elas se apresentam, mas ver onde elas vão chegar, onde elas vão se dar em termos de resultado. E nesse sentido nós precisamos de sabedoria. E sabedoria é algo que tem a ver com processo, porque demanda aprendizado e experiência, ou aprendizado pela experiência. Então Salomão pediu para Deus assim: olha, eu quero um coração compreensivo, eu quero saber discernir as pessoas quando elas vierem até mim, diante de mim, para solicitar alguma coisa, para pedir alguma coisa, enfim. E assim ele pediu para Deus sabedoria, mas também ele pediu para Deus sabedoria para que Deus desse a ele a capacidade de exercer um correto juízo. Se você olhar aqui para esse texto, também Salomão fala isso, e aí a gente percebe, irmãos, pela palavra de Deus, que a gente cresce em sabedoria, tornando-nos semelhantes a Cristo. E ninguém mais ou melhor do que Jesus foi capaz de julgar, as coisas de forma correta e com equidade como ele fez. Mesmo quando as suas palavras soavam como dureza, as pessoas entendiam que aquela era a melhor decisão, o melhor caminho a ser tomado. Então o juízo de Cristo, a sua justiça, era a favor do outro. E às vezes nós iremos também sofrer na nossa vida o dano, mas a gente vai pleitear a causa alheia, e isso agrada ao coração de Deus. Então exercer correto juízo é colocar as coisas na balança com equidade, não pender nem para aquilo que é de mais e nem de menos, é ter a centralidade, é buscar o equilíbrio, para que as pessoas sejam abençoadas também através das nossas vidas. Mas há aqui uma terceira verdade que o texto fala, que Salomão pediu para Deus sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Eu acho isso aqui tremendo, porque
Bem e mal, às vezes, ela assume uma linha muito tênue e às vezes podem se misturar. Há alguns pensamentos que aparentemente são bons, ou atitudes que aparentemente são boas, mas que no final das contas elas estão carregadas de maldade. E hoje, na nossa sociedade moderna, há muitos pensamentos que impedem, às vezes, de exercer essa prática do bem e o mal. Por quê? Nós caminhamos entre o relativismo, ao secularismo que impera em nosso meio, ao situacionismo, ao mundanismo, inclusive. Então, a gente, na condição de filho de Deus, que reflete o caráter de Cristo, com sabedoria, precisamos discernir essas coisas e tomar uma decisão entre aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Então, desde o princípio da palavra de Deus, nós somos levados ou somos colocados diante de decisões muito sérias. Decisões assim, escolha para vocês a vida e não a morte. Deus fala em Deuteronômio para nós. Que caminhos nós temos tomado? Então, quais são as decisões que nós temos tomado entre aquele que é bom e aquele que não é bom para a nossa vida e para quem está ao nosso lado, inclusive? E assim, a minha pergunta para você nessa hora é a seguinte: sinceramente falando, você se considera sábio? Olha, a Bíblia diz o seguinte para nós: não sejas sábio aos seus próprios olhos, mas reconheça a Deus em todos os seus caminhos. Então, o que vai nos dar a capacidade de sermos sábios é quando nós temos a condição de reconhecermos Deus em todos os nossos caminhos. Se aquilo que estamos fazendo, seja no oculto ou no revelado, sobe ao coração de Deus e agrada a Ele e vai fazer bem às pessoas. E Paulo diz assim para nós, aliás, Tiago diz assim para nós: se alguém quer ter sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Eu quero que você tenha sabedoria para a sua vida, que nós tenhamos para as nossas vidas sabedoria. Para quê? Para que nós saibamos discernir, ter um coração, aliás, compreensivo, mas também para que a gente possa exercer correto juízo. E, finalmente, para que nós possamos discernir entre o bem e o mal. Se nós conseguirmos, nas nossas vidas, exercer essa prática como Salomão fez, você pode ter certeza que você vai ser uma pessoa vitoriosa, abençoada e abençoadora. Salomão, depois disso, ele teve que julgar a causa de 2 mulheres. E nós vemos ali nitidamente como que Deus interviu, dando a ele graça e sabedoria. Que assim também possa ser na sua vida, na nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhor, nessa hora nós queremos colocar diante do Senhor a casa, o lar de cada um dos nossos irmãos. E sabemos, ó Pai, que nós temos família, casa, filhos, trabalho, e em qualquer situação que nós vivemos, nós precisamos, ó Pai, de sabedoria. E nessa hora nós clamamos ao Senhor que dê ao coração de cada um de nós um coração compreensivo, para que exerçamos, ó Deus, um correto juízo e saibamos discernir entre o bem e o mal, e que não somente nós sejamos abençoados, mas quem estiver ao nosso redor também seja contemplado com a mesma bênção, em nome de Jesus. Amém.